Boa noite, igreja, paz do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos louvar o nosso Deus, vamos prestar culto, vamos render graças. Como é bom poder louvar o nosso Deus, um Deus que não falha, um Deus que é maravilhoso, perfeito em tudo que faz. Depois de 15 dias de férias, descansando um pouco, é tempo de voltar para casa e eu estou muito feliz de voltar. Confesso que 15 dias foi até muito. Eu e minha esposa algumas vezes comentamos: vamos voltar? A gente não está aguentando mais. É muito bom voltar para casa, para a nossa rotina, voltar para o nosso propósito, voltar para aquilo que a gente ama fazer. Muito bom estar em casa outra vez. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de João, no capítulo 13, no versículo 34. João capítulo 13, versículo 34. Nós estamos numa série de mensagens chamada Amor que Serve. Porque nós entendemos que o Natal é o nascimento de Cristo. E se Cristo é aquele que nasceu, aquele que é o aniversariante, Ele deve ser presenteado. E não há forma melhor de presentearmos, de honrarmos e de celebrarmos esse dia do que amando e servindo. E é por isso que ao longo dessa série nós estamos esticando, estamos nos desafiando, sabe por quê, igreja? É possível amar mais. É possível amar mais a Deus e ao próximo. É interessante porque nós precisamos muitas vezes sermos chacoalhados para que nós possamos sair do comodismo, do conformismo e entrarmos num novo nível de amor, um novo nível de entrega e um novo nível de serviço. Você que abriu a sua Bíblia em João capítulo 13, versículo 34, leia comigo por gentileza. O texto diz assim: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Vamos orar? Deus, nós queremos muito, Pai, ouvir a Tua voz numa noite como essa. Fala conosco, Pai, não aquilo que como igreja nós gostamos de ouvir. Fala conosco, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós necessitamos, o que nós precisamos, Pai. Que o Senhor possa se revelar, nos transformar, nos quebrantar diante da Tua presença, Pai. Nos ensina a reconhecer o Teu amor e nos ensina a amar mais. Isso é o que nós te pedimos, ó Pai. Que o Senhor nos transforme nessa noite. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus, amém. O texto diz: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar. O seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Uau, que texto! Em cima desse texto nós podemos nos fazer 5 perguntas. A primeira pergunta é: o que é o amor? A segunda pergunta: por que devemos amar? A terceira pergunta: como foi que Deus nos amou? A quarta pergunta: por que devemos amar? E a quinta: qual é a consequência desse amor? A primeira pergunta é: o que é o amor? E pasmem vocês, muito do que nós chamamos de amor, muito do que nós pensamos ser amor não é amor. Muito do que nós pensamos ser amor é interesse. Muito do que nós pensamos ser amor é atração, é desejo, é comércio, é troca, mas não é amor. Muitas coisas que pensamos ser amor são sentimentos oriundos, derivados do amor, mas não é amor. A primeira coisa que tem que ficar claro para a gente aqui nessa noite é que só Deus tem o poder de criar. E se o diabo não tem poder para criar, então ele trabalha esvaziando o sentido de tudo aquilo que Deus faz, deturpando, destruindo, e é isso que ele faz. Portanto, uma das coisas que o inimigo está fazendo é esvaziando o sentido da palavra amor, é mudando o significado do amor, deturpando tudo isso. Sendo assim, enquanto a Bíblia diz que amor é via de mão única, onde dar é melhor do que receber, o diabo tem trabalhado para nos ensinar que amor é via de mão dupla, onde eu só dou à medida em que eu recebo. E se eu não recebo,
imediatamente eu paro de dar. Se eu não recebo, imediatamente eu paro de entregar, porque eu penso que amor é via de mão dupla. Qual é hoje uma das maiores justificativas de divórcio no nosso meio? Na relação, só eu entregava. Na relação, só eu fazia. Na relação, só eu contribuía, só eu abria mão. Percebe? A Bíblia diz que amor é via de mão única, onde dar é melhor do que receber. A Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que aquele que é capaz de se doar, de se sacrificar, de se renunciar em favor dos seus irmãos. Queridos, amor não é um sentimento. Sentimento é algo vulnerável. Sentimento é algo frágil. Sentimento é algo volúvel. Amor é uma decisão. Amor é uma entrega. Amor é renúncia, é sacrifício, é doação. Hoje eu não vou entrar nos 4 tipos de amor: eros, filéu, ágape ou storge. Porque se você não entender a essência do amor, então você não vai conseguir amar em nenhuma dessas esferas. Olha o que a Bíblia diz acerca do amor e perceba o quanto esse amor bíblico está distante das nossas práticas. 1 Coríntios 13:4, Paulo diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, o amor não maltrata, não procura por seus próprios interesses, o amor não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Querido, olha o que a Bíblia diz: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora seja sincero, seja honesto com você mesmo. Por que não amamos dessa maneira? Por que o nosso amor conjugal, ele não é desta maneira? Por que o nosso amor familiar, ele não é desta forma? Por que o nosso amor ao próximo não é desse jeito? Porque nós pensamos que amor é um sentimento. E sentimento é algo muito frágil, muito vulnerável, muito volúvel. Enquanto você pensar que amor é sentimento, você não vai conseguir entrar nessa atmosfera de amor, neste nível de amor, porque o sentimento é frágil demais para não se irar. Quando você menos percebe, o que você já fez? Você já estourou, você já estressou, você já perdeu a paciência. O amor é frágil, quer dizer, o sentimento é frágil demais para não se orgulhar, ele é volúvel demais para não se vangloriar, ele é vulnerável demais para tudo suportar, como diz a Bíblia, para tudo crer, para tudo esperar, para tudo sofrer. Por isso, quando a Bíblia fala de amor, ela não está falando de um sentimento. Amor é uma decisão, é uma atitude de entrega. Querido, se hoje o seu amor depende de quem o outro é, se o seu amor depende daquilo que o outro faz por você, então infelizmente o que você tem não é amor, é interesse. É um amor de contrapartida, isso é interesse, não é amor. Porque o nosso amor, ou o amor bíblico, ele não depende de como eu acordei nessa manhã. Ele não depende daquilo que eu estou sentindo. Ele é muito maior do que tudo isso. O verdadeiro amor, o amor bíblico, é maior do que aquilo que eu penso acerca do meu próximo. O amor é uma atitude para com ele. Por isso Paulo diz em Gálatas: pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, sabe por que a gente não consegue amar nessa esfera o nosso próximo? Sabe por que você não consegue amar dessa maneira o teu vizinho? Aquele cara que te fecha no trânsito. Sabe por que você não consegue amar desta maneira? Aquela pessoa que anda te perseguindo no seu local de trabalho. Aquela pessoa que pensa diferente de você. Porque você acha que amar é gostar. Agora eu te pergunto, como é que você vai desenvolver um sentimento de gostar por pessoas que você mal conhece? Por pessoas que você mal se relaciona? Por pessoas que fazem o mal contra você? Por isso o amor está acima do meu sentimento. O amor está acima daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e daquilo que eu acho a respeito do meu próximo. A Bíblia diz que o resumo de todas as leis é amar o próximo. E sabe por quê? Amar o próximo resume tudo.
Pensa, por exemplo, nos 10 mandamentos. O que fala lá? Não matarás. Quem mais? Não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não darás falso testemunho a respeito dos teus irmãos. Então por que amor resume tudo isso? Sabe por quê, querido? Porque quem ama o próximo não adultera com a esposa dele. Quem ama o próximo não adultera com o marido dele. Quem ama o próximo respeita quem ele é, tem uma atitude de respeito. Quem ama o próximo não vai cultivar dentro do seu coração um sentimento de ódio, um sentimento de raiva, a ponto de querer ceifar a vida do outro. Quem ama o próximo não vai querer furtar o que o outro tem, não vai querer tirar vantagem dele. Quem ama o próximo não vai dar falso testemunho acerca do nome do outro. Por quê? Porque eu respeito, eu tenho uma atitude de respeito. Em outras palavras, amar o próximo não é cultivar um sentimento de gostar, é ter uma atitude de respeitar. E não só respeitar quem o outro é, como fazer todo o possível para que ele cresça, para que ele conheça a Deus, para que ele seja transformado. Porque o que Deus quer não é que você seja uma pedra de tropeço na vida do teu irmão, mas um instrumento de cura, um instrumento de transformação. Por isso amar é ter uma atitude de respeito para com o casamento do outro, uma atitude de respeito para com o nome do outro e uma atitude de respeito em relação a que ele é. E não só respeitar, mas contribuir para que ele cresça, para que ele se desenvolva. Amar não é um sentimento. Por exemplo, se eu amo a minha namorada, se você ama a sua namorada, você respeita a virgindade dela. Você não coloca pressão, porque amar é respeitar. Se você ama a tua esposa, se você ama o teu marido, você não fere a integridade moral dele nem dela. Você não agride nem verbalmente, muito menos o emocional do outro, porque você respeita. Amar não é cultivar um sentimento. Às vezes o sentimento vai estar lá embaixo, às vezes eu não acordei bem, às vezes eu estou num dia mal, mas embora eu esteja assim, eu vou ter uma atitude de respeito, uma atitude de honra. Se você ama seus pais, você respeita, você obedece. Se você ama a Deus, a Bíblia diz que quem ama a Deus obedece. Por isso o amor não é um sentimento. Porque mesmo não gostando, eu tenho uma atitude de benevolência. Mesmo não gostando, eu tenho uma atitude de bondade. Mesmo não gostando, eu tenho uma atitude de respeito. É tão interessante isso que na parábola ali do samaritano, quando Jesus está dizendo que nós temos que amar o nosso próximo, é perguntado para Jesus: você está dizendo que a gente tem que amar o próximo, mas quem é o próximo? Sabe o que Jesus diz? Todo aquele que precisa de você, mesmo que você não goste dele. O teu próximo é todo mundo que precisa da tua ajuda, mesmo que você não goste dele. Porque amor não é sentimento. Mesmo não concordando, mesmo não tendo um sentimento de bondade, de amor, né? Ou um sentimento de, sei lá, me ajudem aí, de atração, um sentimento de concordar, eu vou ter uma atitude de respeito. E é isso que mais falta no nosso mundo hoje. Isso é o que o nosso mundo hoje mais precisa. Amor é aquilo que eu decido fazer pelo outro, independente de quem ele é. E aqui entra a nossa segunda pergunta. Porque se o amor é uma atitude, e se amar é respeitar, é se doar, é se entregar, a pergunta que fica então é: por que eu devo fazer isso? Por que mesmo não tendo um sentimento de gostar, eu devo fazer isso, eu devo respeitar, eu devo agir com bondade? Porque o texto diz que é um mandamento. Não é opcional, não é algo que eu posso escolher fazer ou não. É um mandamento. Jesus diz: um novo mandamento vos dou. Agora, vamos ser sinceros, gente. Só obedece, a Bíblia diz, quem é nascido de Deus. Só obedece quem é filho de Deus. Olha o que João diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora, quem não ama é porque não conhece a Deus.
Porque Deus é amor. Eu não condeno o fato de você não amar. Eu não condeno o fato de você estar aqui e ainda não estar praticando esse amor. É natural. Talvez você ainda não conheça a Deus, talvez você esteja tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. O que você não pode deixar acontecer é que isso permaneça na tua vida. Então hoje é uma oportunidade para você abrir o teu coração e falar assim: Pai, Deus, Jesus, Espírito Santo, talvez eu te conheça apenas de ouvir falar, mas eu gostaria de ter um encontro verdadeiro, genuíno, transformador. Eu quero te conhecer, eu quero desfrutar desse amor incondicional, porque talvez dentro de casa eu aprendi um amor diferente, um amor comercial. Então eu quero desfrutar desse amor incondicional para que eu aprenda a amar. Porque, queridos, amar não só é um mandamento, como também é um requisito. Amar é importante para nós. Tanto é importante que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E depois ele fala o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Querido, o amor não só é um mandamento, como também é um requisito para fazermos qualquer coisa em nome de Deus. Você só está apto para servir em algum ministério, ser voluntário, ser pastor, ser missionário, fazer parte de uma diretoria, fazer qualquer coisa no nome de Deus, se primeiro você aprendeu a amar. Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. A maior evidência de que você está cheio do Espírito Santo não é você falar em línguas. A maior evidência de que você está cheio do Espírito Santo é você amar como Deus ama. Olha o que Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Ainda que eu tenha, olha o que Paulo diz, o dom de profecia, ainda que eu saiba todos os mistérios de Deus e tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu não serei nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo quanto possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Olha para mim, queridos, não adianta você ser doutor na Bíblia, não adianta você ter experiência no campo missionário, não adianta você falar inglês, alemão e a língua dos anjos, ter sido voluntário do ano da nossa igreja e homenageado pela Prefeitura de Belo Horizonte como cidadão dessa cidade. Porque se você não amar como Deus ama diante de Deus, isso não vale de nada. E se para Deus isso não vale de nada, então por que fazer? O amor é o resumo de tudo. Porque devemos amar? Porque primeiro amar é um mandamento, é um requisito, mas também é um grande privilégio. Porque amor não se improvisa, só damos aos outros aquilo que primeiro recebemos de Deus. A palavra do Senhor diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É um privilégio. E aqui entra o terceiro ponto da nossa mensagem, porque se amor é uma atitude, se amor é um mandamento, então a grande pergunta é: como foi que Deus me amou? Porque se o texto está dizendo que assim como Deus me amou, eu tenho que amar, então como foi que Deus me amou? Sabe como, queridos? Não foi de uma maneira humana, foi de uma maneira divina. Não foi condicional a quem você é ou faz, foi de maneira incondicional. E foi de maneira unilateral, não depende daquilo que você retribui, é unilateral. O amor de Deus independe de quem eu sou, independe do que eu faço. O mais impressionante é que nada do que eu faço é capaz de diminuir uma gota sequer do amor de Deus pela minha vida. Ele já me ama em sua totalidade, em sua plenitude, porque a Bíblia diz: Ele é um Deus de amor, Deus é amor, e Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar. É impressionante o amor de Deus. Ele não se compara a nada do que nós conhecemos. Ele não se compara ao amor de um pai e de uma mãe. Ele não se compara ao amor de um casal. O amor de Deus é impressionante.
É interessante como o amor de Deus está expresso em toda a sua criação. Tudo que Deus criou expressa o seu amor. Eu quero te dar alguns exemplos. A árvore frutífera, por exemplo, ela não vende o fruto para você. Ela apenas te dá. A água não se vende para você, ela apenas se entrega nas tuas mãos. A natureza não vende ou negocia o oxigênio, ela apenas entrega. Deus não deixa de suprir as coisas para você porque você não sabe usar ou usa de maneira irresponsável. Ele continua cuidando. Querido, na verdade, a história da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é Deus indo atrás do homem e o homem fugindo de Deus. Deus está à sua procura. Deus está indo o tempo todo atrás de você para ter relacionamento, intimidade, comunhão. É isso que Ele quer, que você um dia entenda esse amor, que você descubra esse amor e que você desfrute desse amor. Toda a criação de Deus está o tempo todo demonstrando o quanto Ele nos ama, porque tudo que Deus criou nos entrega algo, de maneira gratuita, independente de quem somos, independente do que fazemos, independente do que podemos retribuir. Essa é a lógica de Deus, mas enquanto Deus trabalha dessa maneira, o diabo trabalha de outra forma. A lógica dele é completamente diferente, porque ele só pensa em comércio, ele só pensa em negócio, ele só pensa em troca. E foi isso que ele tentou fazer com Jesus: se prostra e eu vou te dar tudo isso, se prostra e eu vou te entregar tudo isso. Agora me diz, se essa não é a nossa lógica de culto hoje. Nós pensamos que por muito orar, adorar e jejuar, Deus vai fazer por nós aquilo que nós queremos, mas não podemos. A nossa oração, ela reflete a lógica muitas vezes do inimigo, porque nós oramos para trocar, nós oramos para negociar. A nossa oração muitas vezes é uma reunião de negócios com Deus. Deus, eu vou fazer isso, mas em troca eu quero isso. O nosso relacionamento com Deus muitas vezes é mais pautado naquilo que o diabo nos ensinou do que na maneira como Deus nos ensinou a orar. Mas eu te pergunto, quem foi que nos ensinou a pensar dessa maneira? Deus ou o diabo? Quem foi que nos ensinou a pensar que amor é via de mão dupla? Deus ou o diabo? Querido, quando nós olhamos para a Bíblia, é impossível não ver como Deus nos ama. Ele pega, por exemplo, o profeta Oséias. Ele faz Oséias se casar com uma prostituta chamada Gomer, de maneira que aquela mulher, ela se prostitui com muitos outros homens ao longo da noite, e quando ela abre a porta do seu quarto, está diante dela um grande banquete, e ela diz: olha como eu sou maravilhosa, porque todos esses homens que vêm tirar proveito de mim, deixam um presente aqui. Só que mal sabia Gomer, que era o Oséias, que ia todos os dias, por conta do amor divino, incondicional, unilateral, continuar cuidando dela, mesmo ela se prostituindo. E eu te pergunto, qual é a mensagem que Deus queria transmitir a nós? Mesmo vocês se prostituindo a falsos deuses, mesmo vocês se entregando a falsos deuses, mesmo vocês fugindo da minha presença, mesmo vocês se rebelando contra a minha vontade, eu continuo cuidando de vocês. Eu continuo amando vocês. O mar se abre e vocês atravessam, a comida cai do céu, a água brota da pedra. Porque o amor não é condicional àquilo que você faz. O meu amor é incondicional. Esse amor é muito diferente de tudo que a gente está acostumado a praticar. E embora nós sejamos amados por Deus desta maneira, parece que os nossos olhos são treinados a não perceber esse amor. Embora Deus nos ama desta maneira, parece que os nossos olhos são treinados a não reconhecer e a muito menos valorizar. Mas a pergunta que fica é: que amor é este? Que amor é este que Deus tem por nós? A Bíblia, quando começa falando desse amor, ela não diz que esse amor é um sentimento, mas ela diz que este amor é uma pessoa. Deus é amor. Mas presta atenção em um detalhe, porque o amor não define Deus, é Deus quem define o amor. Por isso o texto está dizendo: se Deus assim nos amou, assim nós devemos amar. O que a Bíblia está dizendo é que nós não devemos amar como achamos ser o certo.
não é como eu gosto de amar, não é como é confortável para mim amar, é como Deus me amou. Não é como eu recebi amor dos meus pais, não é como eu aprendi a respeito do amor na faculdade, não. É como Deus me amou que eu devo amar, é como Deus demonstrou o seu amor por mim que eu devo demonstrar. Por isso a grande pergunta é: como foi, queridos, que Deus nos amou? Sabe como? Escolhendo te criar, mesmo sabendo que no futuro você iria rejeitá-lo. Sabe como foi que Deus nos amou? Escolhendo nos criar, mesmo sabendo que no futuro nós haveríamos de traí-los, porque não pense você que só traiu Jesus aqueles que cuspiram no seu rosto, aqueles que pisotearam Ele enquanto Ele carregava naquela cruz. Toda vez que você mente, todas as vezes que você não é generoso, que você retém, que você é mesquinho, todas as vezes que você fala o mal contra seu irmão, todas as vezes que você cultiva um sentimento que não vem de Deus, você está o traindo, você está rejeitando a vontade dEle para a tua vida. Sabe como foi que Deus te amou? Escolhendo criar você, mesmo sabendo de tudo isso, de tudo que você pensa a respeito dos outros, de todo o mal que às vezes você não só pensa, como planeja e fabrica. Sabe como Deus nos amou, queridos? Dizendo com seu ato criador: olha, eu fico com dano da tua rejeição, mas eu não posso deixar de te criar. Eu fico com dano do teu pecado, mas eu não posso deixar de liberar perdão sobre a tua vida. Eu fico com dano das suas escolhas ruins, mas eu não posso deixar de te amar. Amados, como foi que Deus nos amou, entregando o seu próprio Filho, o Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz no meu e no seu lugar. Deus não entregou qualquer coisa, Ele poderia ter feito de outra forma, mas não fez. Ele não entregou as sobras, Ele não entregou qualquer coisa, Ele entregou o seu único Filho, para pagar o preço da condenação que estava sobre a minha e a sua vida. Que amor é esse? Que amor é esse? Que Deus! E aqui entra a quarta pergunta que nós podemos fazer. Porque se amor é uma atitude, se amor é um mandamento, se Deus nos amou de maneira incondicional, então como é que a gente deve amar aos outros? Como é que eu devo amar o meu próximo? Como é que eu devo amar as pessoas? Eu te pergunto, é dando as sobras? É assim que nós devemos amar? É dando aquilo que está quebrado, rasgado? Como é que eu devo amar o meu próximo? É tratando ele como ele merece ser tratado. É não liberando perdão sobre aqueles da minha casa, é guardando mágoa. É assim que eu devo amar as pessoas. É não liberando perdão sobre amigos que nos traíram. É fazendo bem somente às pessoas que de alguma maneira podem me retribuir. É assim que nós devemos amar. Por um acaso foi assim que Deus fez com você? Por um acaso é assim que Deus te trata? Ele te trata como você merece. E antes que você responda, sabe o que você merece? Sabe o que você merece? Eu ia falar com todas as letras, mas deixa para lá. A única coisa que você precisa saber é que você não merece nada de bom do que você tem. Não seja ignorante de pensar que tudo que você tem é porque você conquistou. Nada de bom que você tem você merece. Tudo é graça de Deus, tudo é dom de Deus, tudo é presente de Deus. Começa quando Ele te chama todas as manhãs e te dá o fôlego da vida, porque se Ele não te acordar, não tem como você conquistar nada. Começa com Ele te dando saúde para trabalhar todos os dias. Começa com Ele te dando dons, talentos, habilidades, inteligência, criatividade. Começa com Ele te conectando com as pessoas, abrindo portas para você. Nada do que nós temos é mérito próprio, é esforço apenas das nossas mãos. Deus está por trás de tudo, Ele é o grande maestro da criação. É tudo graça de Deus. Você merecia a morte eterna, você merecia a condenação eterna, porque você não só traiu Deus no passado, quando você não o conhecia, como você continua traindo até hoje, todos os dias, quando escolhe contar uma mentira.
quando escolhe entrar num site que não deve, quando não tem ninguém olhando, quando escolhe fazer o que não deve. Por isso a pergunta que fica é: como é que nós devemos amar? Queridos, devemos amar como Deus nos ama, dizendo com a nossa vida: olha, eu fico com dano da tua atitude, mas eu não posso deixar de te perdoar. Eu fico com dano da sua escolha ruim, mas eu não posso deixar de me relacionar com você. Eu sei que você me traiu, e eu sei que talvez no futuro você me traia de novo, mas eu não posso deixar de me relacionar com você. Eu sei que talvez você não goste de mim, mas ainda assim eu reparto o que eu tenho com você. Eu sei que você talvez não vá usar bem o que eu vou te dar, mas eu não posso reter isso sabendo que você precisa. Eu sei que você não pensa como eu, que os teus ideais são diferentes, a tua ideologia é diferente, mas não é por isso que eu vou te desrespeitar, que eu vou te maltratar, que eu vou te humilhar. Pelo contrário, mesmo você não pensando como eu serei bondoso com você. Eu respeitarei quem você é. Olha, eu sei que você fez algo que me machucou, mas deixa eu tentar olhar por outra ótica. Deixa eu tentar enxergar isso de outro lado. Deixa eu tentar entender as suas razões, entender os motivos pelo qual você agiu assim, falou assim. A Bíblia diz que é assim como Deus nos amou que nós devemos amar. Não é como é mais fácil ou mais confortável, é como Deus nos amou que nós devemos amar. E a Bíblia diz, queridos, que amar é fazer o bem, sem esperar reconhecimento. Amar é fazer o bem, Mateus 6,3, sem esperar ser aplaudido. Amar é você continuar a fazer o bem, mesmo que você receba o mal em troca. Gálatas 6,9, Romanos 12, 2 Tessalonicenses 3. Amar é você destacar as pessoas. Em Provérbios está escrito: há muitas mulheres nessa vida, mas a minha é a melhor de todas. É eu aprender a destacar, a honrar as pessoas. Paulo diz: considerem os outros superiores a você mesmo. Amar é cuidar do meu próximo, é cuidar do outro. Paulo diz em Filipenses 2, cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Amar é perdoar. Paulo diz em Efésios 4:32, sejam bondosos, compassivos, perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou você. O perdão de Deus é para pagar uma dívida que é impagável. O seu perdão não havia como você pagá-lo. Não havia o que fazer. Deus liberou o perdão, que é algo sobrenatural, para pagar uma dívida impagável. E assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar. Não há nada que as pessoas façam contra nós que chegue perto do que nós fazemos contra Deus. Assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar. Amar é suportar. A Bíblia diz: suportai uns aos outros em amor. E suportar não é eu aturar a chatice do outro. Suportar é ser suporte, é carregar nos braços, é ajudar. É você falar assim: olha, você não tem condição de estudar, eu vou ser o teu suporte, eu vou ser a tua base, eu vou ser a tua plataforma, eu vou te dar condições de estudar. Você está no hospital, não tem como ir e vir, está sozinho, eu vou ser o teu suporte, eu vou ser o teu transporte, eu vou ser a tua companhia. Amar é suportar e carregar nos braços. Você está se sentindo sozinho, abandonado? Então conta comigo, eu vou estar com você. Suportar uns aos outros é carregar nos braços, porque isso é o reino de Deus. O reino de Deus, ao contrário do que você pensa, não é uma teoria, não é um conceito que está na Bíblia, é vida, é prática, é dia a dia. Infelizmente, queridos, hoje nós reduzimos o Evangelho a uma proclamação verbal, nós reduzimos o Evangelho a uma teoria, a um conceito, mas deixa eu te dizer algo: o Evangelho não é um discurso, o Evangelho é prática. O reino de Deus não é um sonho, ele é uma realidade, porque Deus nos chamou para amarmos as pessoas, e isso é prática, isso é vida, isso é dia a dia, isso é transformação. João 15, versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida em favor dos outros. Não tem outra forma. Quer amar como Deus ama? Começa a morrer pela tua esposa. Começa a se sacrificar pela tua esposa. Jesus morreu pela sua noiva e nós devemos morrer para apresentar a nossa.
de maneira maravilhosa, santificada, perfeita diante de Deus. Não tem outra forma de você amar o seu marido a não ser morrendo por ele, se entregando, se sacrificando. Você ama os teus pais, então se entrega, se sacrifica. Ama os teus filhos, façam o mesmo. Esse é o amor bíblico, o amor de se entregar, é uma atitude. Deus nos ensina isso até na natureza, onde a própria semente de acácia negra só germina depois que é queimada. Só gera fruto depois que morre, só gera vida ao morrer. E queridos, para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que a minha esposa viva e ela tenha um encontro com Deus todos os dias e o conheça cada dia mais e mais, vale a pena morrer para os meus sonhos individualistas, para os meus desejos egoístas, para que os meus filhos cresçam como homens de Deus, vale a pena morrer para aquilo que eu gostaria de ter, para aquilo que eu gostaria de fazer. Para o meu descanso, vale a pena morrer, para que essa igreja cresça na graça e na misericórdia de Deus, para que essa igreja cresça em intimidade, em comunhão com Deus, vale a pena morrer, vale a pena virar noites e noites sem dormir, dormir mal, adoecer, para que outros possam viver, vale a pena morrer, vale a pena se sacrificar, vale a pena se doar. Porque amor não é via de mão dupla, onde eu só dou quando eu recebo. Amor é via de mão única. E mesmo eu não recebendo nada em troca, eu estou aqui entregando o meu corpo como oferta, entregando a minha vida como libação. Deus não deu para a gente tudo que a gente tem para que a gente se achasse a última bolacha do pacote. Deus não deu tudo que a gente tem para que a gente se sentisse maior ou superior às outras pessoas. Deus nos deu tudo o que a gente tem para que a gente pudesse ser suporte. Deus nos faz para aliviar a dor do outro. Nós somos as respostas de oração das pessoas que estão perto de nós. Tem gente perto de você orando, clamando, dizendo: Deus, manda socorro, manda alívio, manda refrigério. E você está do lado dessa pessoa, mas porque só pensa em você, você não está sensível àquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Querido, nós somos feitos para aliviar a dor do outro. Tudo que Deus nos dá é para a gente repartir e abençoar os outros. Presta muita atenção nisso que eu vou te dizer. Deus não chamou você para falar do amor de Deus. Deus chamou você para amar como Ele ama. Deus não chamou você para falar que Deus ama as pessoas. Deus chamou você para demonstrar esse amor para as pessoas. Quero chamar a banda aqui à frente, nós já estamos encerrando. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, tudo que Deus entregou, foi para nos mostrar que amar é se doar por completo. Tudo que Jesus fez, todo o seu sacrifício foi para nos mostrar que nós devemos amar mesmo não recebendo nada em troca. E talvez você diga: ah, Juan, mas é Jesus. Ah, Juan, Jesus só amou os inimigos porque Ele era Deus, é Filho de Deus. Quem é que mora dentro de você? Ah, mas era Jesus. Quem é que mora dentro de você? Quem é que dirige a tua vida? Você está cheio de quem? 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou. Você ama porque primeiro você foi amado. Você ama porque primeiro Deus sonhou com a tua existência. Deus pensou em você. Deus derramou o seu amor sobre a sua vida. Por isso a quinta e a última pergunta é: qual é a consequência desse amor? E sabe qual é a consequência? João nos diz no último versículo, versículo 35, o seu amor provará ao mundo que você é discípulo de Jesus. Você não vai ser reconhecido como discípulo de Jesus se você usar uma camiseta com uma mensagem cristã. Você não vai ser reconhecido como discípulo de Jesus se você postar uma foto no Instagram nada a ver com uma legenda com um versículo. Você não vai ser reconhecido como discípulo de Jesus se você frequentar uma igreja. Não é assim que a Bíblia diz. Você só vai ser reconhecido como discípulo de Jesus se você aprender a amar como Ele ama. E eu quero te perguntar:
Hoje a tua família sabe que você é discípulo de Cristo porque você fala ou porque você ama? As pessoas que trabalham com você, elas sabem que você é discípulo de Cristo porque você fala ou porque você ama? As pessoas que te seguem nas redes sociais sabem que você é um discípulo de Cristo porque está escrito no teu perfil ou porque você se porta como alguém que ama? Muitos comentaristas bíblicos dizem que o amor sobrenatural dos crentes é o que pode transformar uma cidade. Não é a nossa teoria, não é a nossa filosofia, é o nosso amor que pode transformar uma cidade. Eles dizem que amando como Deus nos amou, que nós levamos as pessoas a conhecerem a Deus. Por isso o amor não só é um mandamento, como também é um requisito. Enquanto você não estiver pronto para chorar por uma pessoa, você não está pronto para falar que Deus ama essa pessoa. Porque falar de Deus sem amar pode gerar mais prejuízo no reino do que benefício. Falar de Deus sem antes amar as pessoas pode fazer com que você trate essas pessoas como um cliente, o evangelho como um produto e a salvação como lucro. Mas salvação não tem nada a ver com isso, transformação de vidas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com amor, tem a ver com compaixão, tem a ver com coração quebrantado. Exortar as pessoas sem antes amá-las pode fazer com que ao invés de restauração haja mais destruição. Por isso, antes de Deus te mandar fazer qualquer coisa, Ele primeiro te chama. Antes dele dizer vão e façam discípulos, Ele diz venham e sejam os meus discípulos. Primeiro experimente daquilo que vai mudar o mundo. Não fale de algo que você não conhece. Primeiro vem, deixa eu derramar sobre você o amor de um pai perfeito, um pai que não erra. Deixa eu demonstrar meu cuidado sobre a tua vida, para que depois você tenha autoridade para falar do meu amor. A cura para o seu casamento não está na indiferença, está no amor. A cura para os teus filhos, para os teus irmãos, não está no abandono, está no amor. A cura para a nossa cidade não está no ódio, está no amor. Por isso nós devemos amar assim como Deus nos amou. Porque amar como Deus nos amou transforma a dor de ser disciplinado no privilégio de ser corrigido por alguém que está interessado na minha vida. Amar como Deus nos amou transforma a dor de ser confrontado na alegria de saber que tem alguém que se importa comigo. Amar como Deus amou transforma uma palavra dura de exortação do pecado no privilégio de saber que um dia eu já fui perdoado. O amor transforma uma notícia ruim como a condenação eterna em uma notícia boa. A dívida foi paga, o perdão foi dado, não há mais morte, agora só há vida. O amor transforma. Mas sabe por que hoje os crentes envergonham mais o nome de Cristo do que as pessoas lá fora? Porque muitos de nós somos convencidos de uma teoria e não convertidos em um amor. Mas é o amor de Deus que nos constrange de tal maneira que nos faz viver para a honra e glória do seu nome. É o amor de Deus que nos transforma de tal maneira, que nos constrange de tal maneira, que me faz abandonar a minha vida de pecado e a viver uma vida de santidade. É o amor de Deus que me impacta de tal maneira, que me faz agora não mais viver de maneira egoísta, mas viver repartindo o amor que primeiro eu recebi. Por isso, igreja, não se esqueça, vocês não foram chamados para falar de um amor, vocês foram chamados para demonstrar um amor. E talvez você esteja se perguntando, mas será, Juan, que eu vou conseguir amar dessa forma? Será, Juan, que eu vou conseguir amar neste nível? Querido, eu quero dizer algo para você. Romanos 5,5 diz: Deus derramou o seu amor sobre os nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus derramou o seu amor em nossos corações. Deus nos preenche desse amor. Deus nos transborda desse amor para que nós possamos amar. E talvez seja exatamente disso que você está precisando nessa noite. De ser amado, de ser amada. Talvez você cresceu num lar
de abandono. Talvez você cresceu numa família que não tenha planejado você e que você foi provavelmente um acidente ali. Talvez você tenha sido desprezado desde cedo pelos teus próprios pais. E por causa disso você não sabe amar, porque você não sabe o que é esse amor. Talvez você tenha sido traído por uma pessoa, um grande amigo na tua vida, e isso te feriu de tal maneira que hoje você não mais consegue amar. Talvez você tenha sido abandonado pelo teu marido, pela tua esposa, e você não mais consegue amar. Talvez você tenha sido abusado por alguém e você não consegue mais entender o que é esse amor. Mas hoje nós queremos orar por você, para que haja cura sobre a tua vida, para que Deus, para que Jesus, para que o Espírito Santo de Deus ressignifique na tua vida o significado de amor, que Ele trate as feridas do passado, que Ele libera cura sobre essa angústia, sobre essa dor que há no teu peito, que hoje as escamas caiam, você encontre esse amor de Jesus nessa cruz, e que você possa sair daqui distribuindo esse amor. Por isso eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Por mais que você tenha sido um acidente na tua casa, você não foi um acidente para Deus. Antes de você nascer, Ele já sonhava com você. Foi Ele que deu palavras de ordens para que você viesse à existência. Por mais que o teu pai ou tua mãe tenha falhado com você, Deus nunca falhou. Ele foi perfeito em tudo que fez. Ele sempre cuidou de você. Por mais que as pessoas tenham te traído e te abandonado, Deus nunca te abandonou e Ele nunca vai te abandonar. E hoje talvez é um tempo de cura na tua vida. Se você tem algo a colocar diante de Deus, talvez uma dor, uma ferida, se você precisa ser curado em algo na tua vida, se você precisa experimentar mais desse amor, eu quero convidar você a sair do teu lugar e a vir aqui na frente, porque eu quero orar para que hoje você experimente desse amor. Amém. Há mais alguém que deseja experimentar desse amor? Quero convidar você, igreja, a se colocar de pé, estender suas mãos em direção aos nossos irmãos que estão aqui na frente, que estão aqui à frente. Eu queria convidar alguns de vocês para virem aqui apenas abraçar essas pessoas. Você jovem, vem abraçar os jovens que aqui estão. Você homem, vem abraçar os homens que aqui estão. Você mulher, vem apenas dar um abraço, tá do lado, para que juntos a gente possa orar por essas pessoas. Enquanto isso, igreja, estenda as suas mãos. Nós não sabemos da dor que há dentro desses corações. A única coisa que a gente sabe é que Jesus tem poder para transformar. E a gente vai orar hoje no nome de Jesus. Erga a tua voz e comece a clamar. Talvez você que está aí atrás também esteja ferido, machucado. Talvez você precise liberar perdão sobre alguém e você não está conseguindo. Nesse momento de oração e intercessão, coloque isso diante de Deus. Fala assim: Pai, eu não consigo perdoar, mas eu quero perdoar. Eu preciso da tua ajuda. Me ajuda, Deus. Me ajuda a liberar perdão como o Senhor me perdoou. Comece a orar por essa pessoa que te feriu, que te machucou. Comece a orar por essa pessoa que abusou de você, que te traiu, que te abandonou. Comece a pedir a Deus que libere perdão sobre a tua vida e sobre a vida dela.
dela. Comece a pedir a Deus que abençoe a vida dessa pessoa. Ah, Deus, esse é um tempo de oração, Pai. Esse é um tempo de intercessão, Pai. E nós oramos no nome de Jesus. É no poder que há no nome de Jesus. É na autoridade que há nesse nome, Pai. Ó Deus, eu como pastor dessa igreja não tenho poder, mas o Senhor tem. Por isso venha através do Teu Santo Espírito, Deus, e ressignifique, Pai, na vida de cada pessoa que aqui está, o amor, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor nos ensine como igreja, Pai, a amar de maneira incondicional como o Senhor nos ama. Para isso, Deus, que as escamas dos nossos olhos possam cair, que o nosso coração petrificado venha a ser quebrantado pelo Senhor, que os nossos ouvidos sejam abertos, para que nessa noite nós possamos experimentar desse amor, Pai. Muitos de nós já ouvimos falar que Deus nos ama. Muitos aqui já ouviram falar desse amor, mas poucos já experimentaram. Por isso, Pai, derrama o Seu amor sobre as nossas vidas nessa noite. Derrama o Seu amor de maneira sobrenatural, Pai. Ó Deus, que cada pessoa que aqui está possa saber, e não só saber, mas sair daqui tendo a certeza de que ela é amada por Ti, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha ressignificar as feridas, as mágoas. Que o Senhor venha tratar essas feridas e essas mágoas dentro do nosso coração. Nós queremos colocar, Deus, tudo isso diante do Senhor. Isso é pesado demais para a gente carregar, Pai. A gente quer depositar diante do Senhor, Pai, todas essas mágoas do passado, todas essas feridas. Nós queremos colocar diante do Senhor e pedir que o Senhor troque o nosso fardo, Pai. A Tua palavra diz que o Seu fardo é leve e suave. Tua palavra diz: vinde a mim, eu vos aliviarei. Ó Deus, que cada pessoa que aqui está nessa noite possa abrir o coração para receber esse amor que vem de Ti. Amor incondicional, unilateral, divino. Amor que não depende do que fazemos, de quem somos, ó Pai. O Senhor nos ama. Isso é suficiente, Deus. Agora nos ensine a amar. Amar o nosso esposo, a nossa esposa, amar os nossos filhos. Nos ensine a amar as pessoas que nos perseguem. Nos ensine a amar as pessoas que não gostam da gente. Nos ensine a amar as pessoas que pensam diferente de nós, ó Pai. Que haja cura aqui na igreja. Porque, Deus, não adianta a gente querer transformar uma cidade se o nosso coração não está transformado. Começa, Pai, a fazer aqui no nosso meio aquilo que o Senhor quer fazer na cidade. Nos ensina a amar como o Senhor ama, a perdoar como o Senhor ama, a abençoar como o Senhor abençoa, a repartir como o Senhor reparte. Nos ensina a ser um cristão de verdade, Pai. E obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Jesus, por ter nos dado mais uma oportunidade de viver. Obrigado pela saúde. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado condição de estar aqui. Obrigado pelo sustento. Obrigado pelos amigos. Obrigado pela família. Obrigado pela igreja, Pai. Tudo isso é demonstração do Teu amor. Nós só temos que Te agradecer. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. E toda a igreja diz: você pode aplaudir o nome de Jesus porque Ele nos ama.